doando mais cestas para abrigar mais famílias. Dando continuidade, convidamos o nosso irmão Cristiano para fazer a leitura do Pão Nosso, a lição 96, por tema justamente por isso. Boa noite a todos. Do livro Pão Nosso, justamente por isso. Não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis. O intercâmbio cada vez mais intensivo entre os chamados vivos e mortos constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas de modo geral. Não é tão somente realização para a escola espiritista, pertence às comunidades do cristianismo inteiro. Por enquanto, anotamos aqui e ali protestos do dogmatismo organizado. Entretanto, a revivência da verdade assim o exige. Toda aquisição tem seu preço, e qualquer renovação encontra obstáculos espontâneos. Dia virá em que as várias subdivisões do evangelismo compreenderão a divina finalidade do novo conceito. O movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados. O Senhor permitiu Mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. Convém notar, contudo, que as vozes comovedoras e revigorantes do além repetem, concomitantemente, velhas fórmulas da revelação e relembram o passado da sabedoria terrestre, a fim de extrair conceituação mais respeitável referentemente à vida. É neste ponto que recordamos a palavra de João, interrogando sinceramente: comunicar-se-ão os mortos com os vivos, porque os homens ignoram a verdade? Isto não. Se os que partem falam novamente aos que ficam, é que estes conhecem o caminho da redenção com Jesus, mas não se animam, nem se decidem a trilhá-lo. Que assim seja. Agora eu vou pedir a prece para realizar o vídeo do nosso irmão do Jair. Senhor, para aqueles
derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai de beber as fontes da vossa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. O seu coração, o seu pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos de pé, de braços abertos. Com bondade, com beleza, com perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará de nossas almas espelho, onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Mestre Jesus, estamos hoje reunidos, mais uma vez em teu nome, pedindo de ti, envie, Senhor, teus mensageiros a esta casa, inspirando a nossa irmã Aparecida, essa abnegada da tua doutrina, Senhor, estudiosa, que passará para nós hoje algo mais dos seus conhecimentos, dos seus estudos, que o Senhor possa, através dos teus mensageiros, inspirar. Mestre Jesus, Deus amado, Espírito de luz, seja conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. E para a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, convido nossa irmã Janice, que fará a leitura do capítulo 19, A Fé que Transporta a Montanha. Boa noite. Capítulo 19. A fé que transporta montanhas do Evangelho segundo o Espiritismo. Poder da fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho apresentado a teus discípulos, e eles o não puderam curar. E respondendo Jesus disse: Ó, geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos heis de sofrer? Trazei-lhe cá. E Jesus o abençoou. E saiu dele o demônio, e desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: por que não podemos lançá-lo fora? Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de montanha, de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ela há de passar, e nada vos será impossível. Mateus capítulo 17, versículo 14, 19. É certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas, então é somente no seu sentido moral que devemos entender estas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Em uma palavra, que encontramos entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas
necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade da vitória. Noutra acepção, considera-se a fé a confiança que se deposita na realização de determinada coisa, a certeza de atingir um objetivo. Nesse caso, ela confere uma espécie de lucidez que faz antever, pelo pensamento, os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente. Num e no outro caso, ela pode fazer com que se realizem grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao fim. A fé insegura sente a sua própria fraqueza e, quando estimulada pelo interesse, torna-se furiosa e acredita poder suprir a força com a violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança, enquanto a violência, pelo contrário, é prova de fraqueza e de falta de confiança em si mesmo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E é com alegria e gratidão que mais uma vez contamos com a presença da nossa irmã Aparecida, que sempre atende os nossos convites com amor, com resignação. E hoje ela nos falará sobre o tema O Poder da Fé. Sexta-feira, então, no final de semana, nessa hora, aí o cansaço vem. Mas vamos ter fé que a gente vai conseguir ouvir essa palestra toda, né? Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare. Obrigada a todos pela presença. Fé, um monossílabo, uma palavrazinha pequena, mas de importância, de significado tão gigantesco, tão tamanho, capaz de modificar as nossas vidas, os nossos comportamentos. Segundo o benfeitor Emmanuel, ele vai nos dizer que fé é ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa. Porque ter fé independe da religião professada, não tem nada a ver. Fé é uma semente, aquela semente a qual se reporta Jesus no Evangelho: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Então, é uma semente que vai germinando, que foi plantada em nós e que vai germinando. Independe de religião, nós sabemos que nos primórdios dos homens antigos, eles criam em alguma coisa, eles tinham fé em alguma coisa, quando ainda não conheciam Deus. Eles tinham fé, mais tarde, depois desenvolveu a fé, os deuses eram os fenômenos da natureza, o sol, a chuva, o vento, o trovão, mas sempre eles tinham a inclinação de crer em alguma coisa. Então, Emmanuel vai nos dizer que é uma luminosa certeza, porque transcende, ultrapassa a questão do eu acredito. E aí ele vai nos dizer que conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz dos sentimentos. Eu sei que vou vencer. Eu não acredito em Deus. Eu sei que existe Deus. Eu não acredito na vida após a morte. Eu sei que ela existe. Eu não acredito na imortalidade dos espíritos. Eu sei, eu tenho essa luminosa certeza de que existe. Porque
São os valores da razão, sobretudo a nossa doutrina, que trabalha com a razão. É uma fé raciocinada que você vai crer, sabendo por que está crendo, sabendo as bases, as fontes. É uma fé que leva você a pensar, a analisar, a refletir. Então, essa fé raciocinada. Nem todas as pessoas têm aquela fé, porque fé não se impõe, como diz o próprio Evangelho. Né? Ela pode ser ensinada e às vezes as pessoas já nascem com aquela predisposição, porque o Espírito já traz em si, no próprio Espírito, o desenvolver dessa semente. Já vai desenvolvendo ao longo de cada existência, em cada etapa. E às vezes, numa situação de perigo, de sofrimento, de dor, aí a gente vê essa semente germinar. Porque aí a gente precisa ter fé e se apegar a alguma coisa. Eu sempre costumo dizer que como deve ser triste, vazia a vida de quem não acredita em nada, de quem não tem fé. Porque quando a gente tem fé nas horas difíceis, nas horas de turbulência, nos reveses da vida, a gente se apega nessa fé, se apega em Deus, que transcende a religião. Independe de ser espírita, católico, da Umbanda, judeu, é uma conexão, é uma luminosidade, é uma conexão, algo muito mais forte que está entre nós e o Criador. E aí, para ser proveitosa, vai nos dizer o Evangelho, que a fé tem que ser ativa. Eu acredito, cruza os braços e nada faz. A fé tem que ser ativa. Não deve entorpecer-se, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre e velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que a gerou. Quais foram essas filhas que gerou? A esperança e a caridade. Elas são coroários da fé e formam como é com esta uma trindade inseparável. Quem tem fé tem esperança. Por que a gente mobiliza as potências da nossa alma, a nossa fé? Porque quando a gente pega a Deus, a gente tem a esperança de atingir o objetivo. E a caridade. São coroários da fé e formam como esta uma unidade. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor. Se a gente não tem fé, como é que a gente vai confiar nas promessas do Senhor? Como é que a gente vai acreditar, por exemplo, quando Jesus nos diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E quando a gente se reúne numa igreja, num centro espírita, seja lá onde for, se reúne no Evangelho em casa, se um reúne para orar, para falar de Jesus, muitas vezes a gente faz isso tão automático, vai fazendo por fazer, porque acostumou, porque precisa fazer. Mas se nós nos lembrarmos, tivermos a certeza, a fé de que Jesus ali está conosco através dos seus emissários, com essa fé vai fazer a esperança e tudo fluir muito mais naturalmente. Então, se não temos fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? A fé ilumina, fortalece, revigora, encoraja, nos faz seguir adiante, mesmo diante das quedas, e aí a gente vai levantando, porque nós acreditamos. Nós temos a certeza de que somos espíritos eternos, que existe uma vida futura. Então, a fé, segundo o Evangelho, vai nos dizer que pode ser humana ou divina, conforme aplicamos as nossas faculdades à satisfação das nossas necessidades terrenas ou das aspirações celestiais. Nas questões terrenas, eu digo: eu tenho fé que eu vou passar no concurso. Eu tenho fé que eu vou conseguir um emprego. Eu tenho fé que eu vou vencer na vida. Eu tenho fé nisso, fé naquilo. São as nossas aspirações para a vida material. Contudo, nos foi dito anteriormente que a fé ela tem que ser ativa. É a fé que gera a esperança, não a esperança de esperar. Esperar é você cruzar os braços. Eu tenho fé e espero em Deus. Eu tenho fé e espero que as coisas aconteçam. Mas a fé, como diz Paulo Freire, a esperança, como diz Paulo Freire, não o substantivo esperança, mas o verbo de esperançar, que é bem diferente. É quando você espera agindo, você não cruza os braços.
Ah, mas eu tenho fé que eu vou passar no vestibular. Mas não envia nenhum esforço para isso. Eu tenho fé que eu vou melhorar, mas continua fazendo tudo errado. Todos os hábitos errados. Eu tenho fé que eu vou. Então, a gente precisa, essa fé tem que ser ativa. Nos dias de Joana Beante, no livro Momentos de Saúde, que um sábio estava com os seus discípulos andando e de repente encontra um homem com um carro atolado. E esse homem orava, né, para que, e não fazia nenhum esforço para que aquele carro saísse do atoleiro. Então, ele segue em frente. E aí, mais num determinado local da caminhada, eles encontram um outro homem com um carro também no atoleiro. E esse homem chutava, eles esbravejava, dizia um monte de nomes, e brigava, e xingava, e batia, empurrava o carro, e batia na lataria. E aí, o sábio convoca os seus discípulos para ajudá-lo a tirar o carro do atoleiro. E feito isso, depois sai o carro, o homem atravessa e segue a sua viagem. E os discípulos dizem, mas nós não entendemos. O primeiro homem parecia ser tão resignado, estava ali e não houve nada, você não pediu que a gente ajudasse. Mas o outro que xingava, esbravejava, você pediu que nós ajudássemos. E aí o sábio diz, o primeiro esperava que alguém fizesse alguma coisa e não moveu nenhum esforço para sair daquela situação. O segundo, apesar de esbravejar, de brigar, de estar bravo, ele fazia esforço, empurrava, fazia de tudo para sair do atoleiro. Então, quantas vezes na nossa vida, como é que nós fazemos com o carro da nossa existência? Muitas vezes nós estamos ali naquela situação do atoleiro psicológico e a gente espera. E a gente o espera de cruzar os braços, esperar que Deus faça algo por nós, esperar que o médico faça algo por nós, que o outro faça por nós. E aí a gente não sai daquela situação e reclama porque continua assim, porque o outro não ajuda, porque o médico fez isso. E a minha parte? E aí, quando nós estivermos com a nossa vida no atoleiro, a gente vai esperançar, vai confiar em Deus. Mas a gente vai tentar levantar, tentar sair, cavocar a terra, mexer, ver o que é que pode ser feito, sondar todas as possibilidades, para que a gente possa tirar a nossa vida desse atoleiro. Então, isso é ter fé. É a fé, a esperança de esperançar e não ficar de braços cruzados, e a caridade. Então, a fé é a confiança que se tem no cumprimento de determinada coisa, na certeza de se atingir o objetivo. A fé humana, quando nós focamos a nossa fé para atingirmos os objetivos que queremos no âmbito material. Uma viagem que vamos fazer, né, no caso dos jovens, emprego, faculdade, concurso, casamento. No caso, quando é sublime, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Com fé em Deus, eu vou me tornar uma pessoa melhor. Eu quero ter aumento, Senhor, a minha fé. Fortalece a minha glória, dá-me paciência. Como a gente pede isso? Eu tenho fé em Deus, eu vou ser uma pessoa paciente. Eu vou ser uma pessoa caridosa. Mas, se não começa a mover as potências da alma, a quebrar os atavismos, os paradigmas, como é que essa fé vai ser ativa? Então, nós temos que fazer a nossa parte. Tem várias passagens do Evangelho que vai falar sobre fé. Nós temos a mulher egoísta que, com a sua fé, toca apenas no manto de Cristo e se cura. Nós temos o centurião que chega para Jesus e diz, Senhor, o meu servo está doente, mas eu não sou digno que o Senhor vá até a minha casa. Diga só uma palavra e ele estará curado. E Jesus se admira e diz, nunca vi tanta fé por aqui. E tem uma passagem maravilhosa que ela foi feita uma análise por Simão Pedro, o palestrante, Simão Pedro, palestrante, que vai falar sobre a cura do cego Bartimeu, o cego de nascença.
Entretanto, chegaram a Jericó, quando mais tarde ele e os discípulos deixaram a cidade, seguiu-os uma grande multidão. E aconteceu que um pedinte cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado junto à estrada. Ouvindo dizer que era Jesus de Nazaré, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todo mundo já leu, todo mundo releu, todo mundo ouviu em inglês essa passagem. Mas a análise que é feita é maravilhosa. Jericó, algumas vezes Jesus usa as duas cidades, né? Israel e Jericó. Jericó era considerada, era onde tinha as casas de câmbio, os bancos, era uma cidade de comércio e tanto de haveres materiais. Então, era como se, bem diferente da cidade, da outra cidade, que eram as questões espirituais. Então, Jericó se tratava do materialismo. E aí, entretanto, chegaram a Jericó, essa cidade onde predominava o capitalismo, vamos dizer, se tivesse esse termo na época, materialismo, escala de câmbio, interesse comercial. Mais tarde, eles, os discípulos, deixavam essa cidade. E os discípulos seguiam uma grande multidão. E aconteceu que um pedinte Bartimeu, o nome dele não é Bartimeu. Bar significa filho, Timeu era o pai. Bartimeu, filho de Timeu. Então no Evangelho não fala nem o nome desse homem. E aí, ele estava junto à estrada, ele não estava na estrada. Depois nós vamos ver a diferença. Ele era cego, ele não via, mas ele ouvia. Então ele usou aquilo que ele dispunha. Ele usou o dom que ele tinha de ouvir. Então, às vezes, a gente tem uma capacidade, uma habilidade, porque falta uma, a gente anula as demais. Faltava a visão, mas ele ouvia. E quando ele ouve dizer que é Jesus, ele mobiliza a sua fé. E o que é que ele faz? Ele começou a clamar, dizendo. Ele clamava e ele dizia. Às vezes a gente clama, reclama, mas a gente não diz o que pensa, não diz o que quer. Às vezes a gente clama da vida, clama dos filhos, clama do marido, clama da esposa, clama do irmão, clama da sogra, reclama de tudo. Mas na verdade a gente não chega a dizer exatamente aquilo que a gente quer, aquilo que a gente está sentindo. E aí ele clama, então ele não só clamou, mas ele disse o que queria. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí na próxima passagem ele diz: muita gente repreendia-o para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era uma multidão, era muita gente, somos nós hoje. E aí repreendiam para que ele se calasse, porque ele tinha um objetivo. Era o objetivo da sua cura, mesmo tendo sido cego de nascença. Então ele tinha objetivo e ele tinha fé, porque ele ouviu falar de Jesus. E ele ouviu falar que Jesus estava ali chegando. Mas quando ele começa a mover esforços para que Jesus o visse ou ouvisse, o que a multidão faz? Se cala. Você não vai conseguir não, não é assim que acontece no dia de hoje. Pai, não fala não, olha, tem tanto comércio na cidade, todo vai você colocar mais não adianta não. Ave Maria, quando vai fazer esse curso aí? Está assim de advogado. Está assim de professor. Não faça isso não, para quê? Vai casar para quê? Tem tanta gente agora. Eu ouvi uma pesquisa que tem mais divórcio agora do que casamento, como vai? Você não vai conseguir. Então, essa é a multidão atual. Porque Jesus falava para a alma, para espíritos, e espíritos são eternos. Nós somos esses que estivemos lá. Não sabemos se nós estávamos como os Bartimeus da vida, clamando, pedindo a Jesus e movendo esforços para atingir, ou se nós éramos a própria multidão, que dizia: cara, você não vai conseguir, porque gente demais tem para desestimular. Gente tem demais para que tire você dos seus objetivos. Então, esse cego insiste.
E ele grita cada vez mais alto. Qual era a ferramenta que ele dispunha? A audição e a visão. A audição e a voz. E ele usou a audição para ouvir de Jesus e a sua voz para clamar e dizer o que ele pretendia. Nas nossas orações é isso que nós temos que dizer, exatamente aquilo que nós precisamos dizer. A não só reclamar, Senhor, eu estou assim, Senhor, minha vida não dá certo, Senhor, meu marido não entende, Senhor, os meus filhos não trabalham. Ah, Senhor, diga o que você quer. E aí Jesus para e diz, Jesus parou e disse, chame-me, e o chamaram. És um homem de sorte. É depois que consegue atingir o jardim, agora você tem sorte. E vai que ele te chamou. Bartimeu despiu a capa que trazia, atirou para o lado, pôs-se de pé e de um salto encaminhou-se na direção de Jesus. Olha quanta informação preciosa tem nesse parágrafo. Jesus o chama. Jesus não foi lá atrás dele. Jesus o chama, porque nós é que temos que ir até ele. Diante das nossas dores, das nossas necessidades, da nossa pequenez, dos nossos propósitos, nós é que temos que nos encaminhar a Jesus. Então Jesus o chama. Como nos chama até hoje? Como nos chamará sempre? Então, ao ser chamado, Bartimeu despiu a capa. Que capa é essa? Eles, na sociedade da época, essas capas representavam a posição que a pessoa ocupava na sociedade. Né? Os romanos, as capas de linho suntuosas, demonstravam a que classe eles pertenciam. E para ter direito de mendigar, usava-se a capa do mendigo, a capa do deficiente, a capa do sofredor. Né? Então, nesse momento, ele despiu a capa, ou seja, ele tirou a capa, como a dizer, a partir de agora eu não preciso mais dela. A partir de agora a minha vida mudou. Olha implicitamente o tamanho da fé desse homem. Ele sabe exatamente que vai ser curado. Porque ao ser chamado, Bartimeu despiu a capa, tirou a capa que simbolizava a sua fragilidade, que simbolizava a sua pobreza, a sua cegueira, que simbolizava a sua situação na sociedade. E aí, quando Jesus o chama, ele imediatamente tira a capa. Então, às vezes, a gente veste uma capa psicológica do coitadinho, uma capa psicológica como se nós fôssemos os mais sofredores do mundo. Mas se nós caminhamos para Jesus, a gente tem que despir essa capa do vitimismo, a capa do pessimismo. Né? Então é muito importante essa informação. E ele atirou essa capa para o lado. Quer dizer, eu não quero mais essa situação. A partir de agora, a minha vida vai mudar. Isso é ter fé. E pôs-se de pé, porque para chegar junto a Jesus, a gente perde essa. Não vamos nem dizer, mas a gente tem que se ajoelhar, vamos falar, pôs-se de pé mentalmente. Quando a gente está caído, está triste, desanimado, jururu, mentalmente a gente se ergue, porque a gente vai, clama por Jesus, a gente está pedindo a Jesus. É a questão da fé, que mobiliza as forças da nossa alma, as potências da nossa alma. E ele faz um outro movimento, além de atirar a capa para o lado, ele põe em pé, ele dá um salto. Imagine a alegria, o salto da alegria de ser chamado por Jesus. E encaminhou-se na direção dele. É isso que nós precisamos fazer. Clamar, mas dizer o que é que a gente quer. Ao falarmos com Jesus. Ah, Deus sabe até o que a gente pensa. Sabe até o que a gente vai fazer, mas é necessário que a gente abra o coração. É necessária essa conversa, sem haver necessidade dos 300 Pai Nosso, 500 Ave Marias, nas orações repetidas, que depois da quinta já começa a ser mecânica, nem não sabe nem o que está dizendo. Mas aquela prece sincera, aquela conversa sincera, abre o coração para o nosso Pai, abre o coração para o nosso irmão maior. Então, depois que ele clama, ele tem a certeza de sendo atendido, ele desce a capa, ele tira aquela situação, diz, a partir de agora
A capa simbolizava a sua situação, não ia ter mais aquela situação. Põe-se de pé. E aí ele encaminha-se para Jesus. É isso que a gente precisa fazer. Se pôr de pé, sem vitimismo, né? Evitar o vitimismo, o pessimismo, o desânimo e seguir em frente, encaminhar-se para Jesus. E aí um momento belíssimo, quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Se Jesus chegasse hoje para nós, o que queres que eu te faça? Será que a gente quer saber exatamente dizer o que nós queríamos? São tantas coisas, né? Mas será que nós saberíamos dizer? Normalmente a gente ia pedir as coisas externas, né? Mas serenidade, sabedoria, caridade, mais fé, ia ser aquela lista, né? O que queres que eu te faça? Pergunta Jesus. E aí Bartimeu disse: que eu veja, Senhor. Que eu veja. Não só abrir os olhos físicos para ver as cores, para ver a vida, mas que eu veja como é grande o poder de Deus. Que eu veja como é grande a sua justiça, o seu amor e a sua misericórdia. Então, que a gente veja, além dos olhos físicos, que a gente seja capaz de enxergar o que há de melhor no outro, que a gente seja capaz de enxergar a dor do outro, que a gente seja capaz de enxergar a força que a gente tem, que a gente possa realmente ver. E aí, está bem, a tua fé te curou. A importância da fé. Quase todas as vezes que Jesus fala da cura, ele diz: a tua fé te curou. Ou ele fala sobre a fé, como no caso do centurião, como no caso da mulher egoísta. E no mesmo instante o cego ficou a ver e foi para onde? Atrás de Jesus pela estrada. No início, quando ele estava lá sentado, ele estava onde? À beira da estrada. Ele não estava no caminho. Mas depois de curado, ele vai pela estrada. Jesus não é estrada, não é o caminho? Então, a partir desse momento, ele vai seguindo Jesus, estrada afora. Porque agora sim, ele está dentro da estrada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, senão por mim. Então, são coisas assim, análises assim, fabulosas dessas passagens do Evangelho. Despir a capa do vitimismo, levantar-se e ir até Jesus, clamar, mas dizer o que quer e ficar de pé. Porque não adianta orar e dizer que tem fé, mas se assume uma postura de coitadinho. Então, mas a cegueira de Bartimeu não era uma cegueira de nascença. A gente não sabe, de repente ele nasceu assim, para que fosse dado o testemunho naquele momento, fosse dado o testemunho da grandeza de Deus. Mas Joana de Anjos vai nos dizer o seguinte: há determinadas provações que são inevitáveis por proceder dos desmandos de outras existências, provações que a gente traz, que foi contraída por débito das vidas passadas. Podem, entretanto, através das construções mentais e humanas edificantes, serem alteradas, atenuadas e até liberadas, pois que os atos saudáveis granjeiam mérito por superar aqueles outros danosos. Então, construções mentais edificantes, o que é isso? Fé. Quando a gente tem, às vezes, não, isso não pode ser alterado, mas quantas coisas, quantos problemas, quantas dificuldades ou quantas provações são, como diz aqui Joana de Anjos, alteradas, atenuadas e até isentas pela misericórdia de Deus, por conta da postura que nós assumimos. Jogamos a capa para lá e fomos exercitar a nossa fé, o nosso amor, a caridade, nos envolvendo com o bem. Já foi dito aqui, todos que estudam a doutrina devem lembrar daquele homem, que eu esqueci o nome, que ele teria que perder o braço, né? Mas ele perdeu apenas um polegar. Por que ele teria que perder o braço? Porque na encarnação passada, quando o dono de engenho, o empregado não fez o que ele queria, e ele colocou o braço para ser moído na máquina. E
depois que ele desencarna, ele fica ouvindo constantemente os gritos alucinantes de dor do funcionário e revendo aquela cena daquele dor de carne com sangue, descendo na lápide. Arrependido, ele reencarna e ele assume os bons propósitos, construções mentais, edificantes, não lembrava de nada. Quando no trabalho ele perde o dedo, fica todo mundo, porque o espírito é tão bom e porque aconteceu isso com ele, ele é revelado na reunião mediúnica. Ele perdeu o braço, mas pela postura adotada de homem de bem, de homem de fé, de homem correto, foi atenuada. Se a justiça humana, que é imperfeita, atenua os débitos de acordo com a postura, com a situação do réu, imagine a justiça divina. Então, era inevitável, talvez aquela cegueira. Contudo, as nossas construções mentais, a nossa postura diante da vida, a nossa crença, a nossa fé, pode atenuar. Lamentavelmente, Joana continua dizendo, expressiva maioria de indivíduos somente acalenta ideias negativas, acalentam o pessimismo, agasalha mal-estares, as capas que a gente está colocando, né? A capa do pessimismo, do mal-estar, das ideias negativas, do coitadismo, do sofrimento, da lamúria, da reclamação, das queixas. Aí são várias e várias capas, né? Como resultado, o que é que acontece? Enfraquece os valores morais, debilitando os valores espirituais. Então, isso é qual é o maior obstáculo da criatura humana, Joana nos diz, é a própria criatura humana. É a sua própria forma de pensar, de sentir e de agir. Então, não te atenhas aos atavismos, a se prender, né? Atavismos infelizes, revivendo ou restaurando no campo mental e verbal. Eles não te abandonarão enquanto não os deixares. Então, o que é que a gente faz? A gente fica restaurando os fatos desagradáveis de todo o sofrimento na nossa mente, vai restaurando e revivendo, e a partir do momento que a gente revive, eles vão se restaurando na nossa mente. Já foi dito aqui, e os cientistas nos dizem que o cérebro ele é fácil de ser enganado. Ele não sabe se é aquele fato que você está lembrando ali, se é no passado, presente ou no futuro. Então você revive, você reconstrói um fato desagradável que causou muita dor e sofrimento, e você fica só relembrando. Como aquele povo que fica ressentindo. O que é que acontece? O cérebro lança no organismo, pelo pensamento, pela mente, o cérebro vai lançar no organismo todas as toxinas, todos os venenos, vamos dizer assim, o que é lançado nas células e que atinge os nossos órgãos físicos e enfraquece a nossa saúde. Porque a gente fica revivendo as dores, os sofrimentos e restaurando o nosso campo mental e verbal. A gente fica falando o tempo todo, não esqueça nunca. No dia 16 de agosto de 1934, aconteceu isso aqui dói em mim. Em 1900 e tanto, no ano de 2000, quando eu estava na virada, no dia 31, tal hora, ele me fez isso, e aí até a própria respiração fica ofegante. Tudo é revivido. E a gente fica, então é difícil ter cura, não tem fé que restaure a saúde. Então, no Evangelho está lá dizendo, pedi e se vos dará. Buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, quem procura, acha. É aquele que bate, a porta se abre. Por que eu peço e não consigo? Por que eu bato tanto e as portas não se abrem? Por que eu clamo e não consigo ser atendido? Talvez estejamos pedindo errado. Não sejamos merecedores. Não estamos entendendo o que é pedir e recebereis, bate e a porta se abrirá. Porque os Espíritos aqui vão explicar do ponto de vista moral. Essas palavras de Jesus significam o seguinte: pedir, mas pede a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Senhor, eu pedi tanto emprego, o Senhor não me deu. Peça a luz que clareie o caminho, de repente aquilo que você pleiteia não é para você. Ou não é o momento. O que não deu certo é porque não tinha que dar certo. Pedi forças para resistirdes ao mal e as tereis. Meu Deus, eu quero tanto, me ajuda, eu rezo
Eu rezo tanto, peça forças para vencer o vício, ter resistências. Pedir a assistência dos bons espíritos e eles nos darão, acompanhando-nos. E como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedis bons conselhos e eles vos serão jamais, não serão recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas peça sinceramente com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem que sereis abandonados às vossas próprias forças e as quedas que derdes serão castigo do vosso orgulho. Pedi com fé e com confiança. Meu Deus, toma conta do meu filho. Eu tenho fé que ele vai e ele volta em paz e nada de ruim vai acontecer. Aí a gente pega e fala, meu filho, você já chegou. Ai, meu filho, estou aqui passando mal. Meu filho, me liga quando chegar. Mas a gente não entregou a Deus. Cadê a confiança? O fato de ligar vai mudar a situação, vai impedir? Não vai. Então tem um trecho, uma poesia muito bonita. Cadê o rapaz com as poesias? Está aqui não. Que significa pacto de felicidade. E ela diz o seguinte: isso é uma poesia que fala sobre fé, está lá implícito. De hoje em diante, todos os dias ao acordar eu direi, eu hoje vou ser feliz. Não está aí a força da fé? Ou não? Porque a gente pode acordar, meu Deus, mais um dia. Aquele desenho, só sabe quem foi penalizado para trás. Ó dia, ó céus, ó azar. Né? Eu hoje vou ser feliz. Quando você diz isso, quando você afirma isso, você está fazendo o quê? Mobilizando as suas forças internas. Você está dando um comando ao seu corpo e o seu cérebro vai começar a jogar nas células todos os hormônios, a ocitocina, né, que fazem tão bem, que melhoram a alegria. Vou lembrar de agradecer ao sol pelo seu calor e luminosidade. Sentirei que estou vivendo e respirando. O fato de acordar, está enxergando, vendo e respirando, já é um motivo para ser feliz. Eu hoje vou ser feliz. E aí você se determina a ser feliz. E se ao invés disso você diz, meu Deus, o sol hoje é de rachar, o calor do inferno, a gente não tem nem dito isso esse dia, né? E aí você diz, eu vou ser feliz independente do tempo. Lembrarei de sentir a beleza das árvores, das flores. Vou sorrir mais sempre que puder. Vou cultivar mais as amizades e neutralizar as inimizades. No momento em que essa poesia inspirada, né? Todos os artistas são inspirados. Quando ele diz isso, ele está colocando em cada ação dessa a sua fé. Eu vou ser feliz, eu vou sorrir mais sempre que eu puder, porque nós andamos tão sisudos, tão fechados, tão ocupados e preocupados com coisas que a gente nem sabe se vai acontecer. E aí a gente esquece de olhar a beleza da vida, a natureza, as plantas, a flor, a borboleta, a beleza da chuva. Vou cultivar mais amizades. Como é bom ter amizade? No corpo a gente passa hidratante, na alma a gente passa um abraço, né? E a alegria e a presença dos amigos, sinceros e verdadeiros. Carlos Pastorino diz que amigos são como óleo nas engrenagens da alma, né? O óleo que vai lubrificando a nossa vida. E aí ele continua a dizer: não vou julgar os atos dos meus semelhantes ou companheiros. Vou aprimorar os meus. Olha que ensinamento. Ao invés de eu julgar o ato do outro, eu vou olhar para mim e vou aprimorar os meus. Porque aquilo que eu julgo do outro é o que eu tenho em mim. Então, ao invés de eu estar julgando o outro, eu vou aprimorar os meus atos. Lembrarei de ligar para alguém para dizer que estou com saudades. Mas a gente diz, faz tempo eu mando uma mensagem, não mando de volta, eu não mando mais. Faz tempo que eu liguei. Não me liga, se eu tenho telefone, eu tenho também. Mas eu não chamo
fulano para tomar café na minha casa. Não me chama para casa. Mas se nós é que temos, se a gente se sente bem em fazer isso, eu de vez em quando estou chamando, não é Cris? De vez em quando eu estou chamando alguém, vamos tomar um cafezinho lá em casa. Eu sinto essa necessidade, eu tenho muita companhia. E aí, às vezes, é tão bom, às vezes a pessoa do outro lado não está bem, aí você diz, mulher, eu estou com saudade, nunca mais a gente se falou. Porque quando a gente diz, nunca mais você me ligou, a gente está acusando. Isso aí é a comunicação verbal agressiva. Você não me liga, a gente simplesmente diz, eu nunca mais a gente se falou, mulher, vamos marcar aí, comer uma tapioca, um biscoito, um bolachão, então sentar na praça para conversar. Isso faz também, né? Isso é coisas para que a gente se sinta bem. E aí ele continua, reservarei minutos de silêncio para ter a oportunidade de ouvir. Não vou lamentar nem amargar as injustiças. Tirando a capa do coitadismo. Não vou amargar nem vou lamentar as injustiças. Vou pensar no que posso fazer para diminuir os seus efeitos. Ao invés de lamentar as injustiças, vai pensar no que pode ser feito para diminuir os efeitos. Terei sempre em mente que um minuto passado não volta mais. Vou viver todos os minutos proveitosamente. É isso que a gente deve fazer, porque a gente não sabe o minuto seguinte. Não vou pensar no que não tenho e que gostaria de ter, mas em como posso ser feliz com o que possuo. E o maior bem que possuo é a própria vida. Então, quantas vezes a gente fica preso para reclamar do que a gente não tem? Ou até do que a gente tem, mas não é como nós gostaríamos que fosse. Eu tenho uma casa, mas não é como a de fulano. Tenho um carro, mas não é como a de fulano. Tenho um corpo assim, mas não é como o de Gisele Bündchen, não é não sei quem. Ah, mas a perna tem celulite, a perna tem isso. Aí, e quem não tem perna? Está lá, cadeirante. Então, a gente tem como tornar a nossa vida. Ainda quinta-feira, a entidade nos disse, a vida é boa, mesmo com as suas dificuldades. É questão de você saber, né, viver. Levem a vida com leveza. De tudo a gente faz uma reclamação, de tudo a gente, né, se chateia, se suja isso, se cai aquilo, a gente reclama demais. Como é que vai mobilizar a nossa fé? A fé em Deus, a fé na vida, a fé no próximo, a fé na gente, se a gente vive desse jeito? Vou lembrar de ler uma poesia ou de ouvir uma canção e vou dedicá-la a alguém. Vou fazer uma coisa para alguém, alguma coisa para alguém, sem esperar nada em troca. Esse é o nosso mal. Apenas pelo prazer de ver alguém sorrir. Né? Às vezes a gente pode fazer um bolinho, ter um pedacinho, um taquinho canjica, ou seja lá o que for, seja lá o que for que faça, bate na porta, ou então fulano passa aqui. Ah, Maria, que coisa boa. A pessoa vai ficar tão satisfeita e quem dá a satisfação é maior. E aí ele diz, vou procurar dar um pouco de alegria para alguém, especialmente quando eu sentir que a tristeza e o desânimo querem se aproximar. Esse é a chave do segredo. Se a dor, se a tristeza, se o desânimo quiserem tomar conta de nós, nos deixar depressivos, é a hora da gente tirar essa capa do vitimismo, do pessimismo, da negatividade, fazer um movimento como fez o cego, ir até Jesus. E Jesus disse o quê? Tu fizeres já um desses pequenos, é a gente fazer isso. Aí a gente, quando vai buscar quem está solitário, a gente está indo até Jesus. Quando a gente visita quem está com dor, a gente está indo até Jesus. Quando a gente é capaz de dar um sorriso, arrancar um sorriso de quem está triste, a gente está indo até Jesus. A gente tira as capas, porque fazendo isso, a nossa dor diminui. Eu gosto sempre de repetir, o Murilo já deve ter contado quantas vezes eu disse. Uma frase, acho que é Alberto da Veiga. Um amigo me convidou, me chamou para cuidar da dor dele. Coloquei a minha no bolso e fui. É isso que a gente deve fazer, para tornar a vida mais leve. Isso é ter fé. E quando a noite chegar, vou olhar para o céu, para as estrelas e para o luar e agradecer a Deus, porque hoje eu fui feliz. Se a gente não foi hoje, que a gente possa ser amanhã.
mesmo com as contas vencendo, mesmo com o patrão chato, mesmo com as coisas, as experiências da vida que cada um de nós temos, que são tão mais fáceis ou mais difíceis, conforme a postura que a gente tem. Se a gente clama, reclama, mas não diz, é tão fácil, às vezes a gente reclama tanto no filho, mas é tão mais fácil chegar, meu filho sempre aqui. Olha, eu fico triste quando acontece isso, eu gostaria que você fizesse assim, aí você não está clamando, você está dizendo. E aí a comunicação se faz, a compreensão melhora. A situação certamente melhorará. Então, que a gente possa acordar mesmo, amanhã e dizer, hoje eu vou ter um dia feliz. Hoje eu vou ser feliz. Não espero que ninguém faça você feliz. O fato de acordar, de sentir-se vivo, tomar posse do corpo, o que é isso? Você precisar que alguém sente você, que alguém lhe dê comida, que alguém lhe dê um banho, que alguém lhe leve ao banheiro. Todos os dias eu digo, meu Deus, obrigado porque eu tomei posse do meu corpo. Eu, ser espiritual, tomei posse do meu corpo. Isso é maravilhoso, porque é a terapia da gravidade. Então, por mais que as pessoas digam, não vai conseguir, não vai dar certo, aquela multidão que acompanhava Jesus quando disse ao cego, se cale, quando vai não vai ouvir não, se cala, fique quieto, não atrapalhe. Mas ele usou da sua fé e as potências da alma e os dons que ele tinha, a audição e a fala. E depois as pernas para levantar e dar um pulo de alegria, porque Jesus o chamou. E Jesus está nos chamando. Só resta a gente fazer esse movimento. Quem vai na palestra agora é Virgínia. Todo mundo que assistiu Viver a Vida, vários depoimentos, mas esse me marcou. Tudo que se falou agora sobre fé, sobre determinação, sobre força, confiança, não ouvir o que os outros dizem, o que a multidão diz, essa mulher conseguiu. Vejam que maravilha. Eu tive pólio, que é a paralisia infantil, aos 10 meses. Fiquei paralítica 2 anos, fui muito doente fisicamente, fui muito rejeitada, ninguém acreditava em mim, eu tinha que lutar para provar que eu era capaz de fazer as coisas. Toda hora eu escutava meus pais dizerem, ih, dessa vez essa menina vai. A menina está aqui com 85 anos e não sei quando é que eu morro. Lá em Belo Horizonte, onde eu nasci, nessa ocasião a única aleijada que nós conhecíamos era eu. Eu achei que Deus confiaria em mim para alguma coisa. E essa certeza não me deixou acreditar nas 3 frases que eu mais escuto na vida. Você não pode. Se você não fosse assim, quando você melhorar? Se eu quisesse, eu não faria nada na vida. Ninguém ia me cobrar. Eu não podia. Se eu não fosse assim, eu sou assim. Quando melhorar, nunca melhorei. Cada vez eu estou pior. Essa garra me fez com que eu não acreditasse na minha mãe, quando ela dizia que eu jamais me casaria. Minha filha, que rapaz vai te namorar com essas pernas tortas? Que marido vai querer uma esposa aleijada? Mas logo em seguida, chegaram cartas dos médicos que me acompanhavam, e meu pai me mostrou uma das cartas. Imagina, o coração dele lá direita, coluna em forma de interrogação, ela batia toda a porta, a perna direita não tem musculatura, da baixo à esquerda para cima, e tentar ter filho vai morrer no pai. E eu casei com o Paulo, fomos casados 56 anos, e 6 milagres aconteceram, 6 filhos nasceram. Nasceu o Paulo Elísio Ligote, que faria agora 67 anos. Está ali. Ele faleceu há 7 anos atrás. Nasceu a Melina, a Virgínia Helena, que eu perdi 10 dias depois que eu completei 21 anos. Eu perdi minha filha Virgínia Helena. Nasceu o Luiz Alberto, nasceu a Virgínia Tereza, que me deu problema. E apesar dos médicos terem dito que eu jamais poderia ter filho, 10 anos depois eu tive os temporão. Tenho 9 netos e 8 bisnetos. O Paulo morreu em 40 minutos. Ele acordou de madrugada e me disse, Virgínia, eu estou passando mal, eu vou morrer. Um homem, gente, que eu conheci aos 16 anos, que me teve mulher, mãe, avó, bisavó, que eu sentia inteira ao lado dele, que vivemos uma cumplicidade, como eu já disse,
56 anos, e ele foi embora assim. Nunca perdi um minuto. Se foi difícil, eu coloco fé e esperança. O que é fé? Fé é acreditar na sua força, no seu Deus dentro de si, nas suas possibilidades, e esperança é o impulso que nós temos de prosseguir, mesmo que a vida esteja difícil, não paralisar. Muitas pessoas pensam que são os fatos que nos atingem, são as circunstâncias da vida que nos atingem, os planos de Deus que nos atingem, mas na verdade eu sempre achei que o que nos atinge é a forma de enfrentar as circunstâncias da vida. A maior lição da minha vida foi que eu descobri que eu mesma é que criaria obstáculos para mim mesmo, porque eu é que construo minha própria vida. Nada é maior do que nós. Eu não choro pelas tristezas, eu choro pela emoção. Um balé, uma orquestra, um grande teatro me emociona muito. A emoção me faz chorar, a tristeza me faz crescer. Não precisa dizer mais nada, né? Eu não sei se vocês perceberam lá no início, quando ela disse que era a única aleijada do Belo Horizonte. E ela disse: eu senti que Deus confiava em mim para alguma coisa. E ela não aceitou nenhuma das capas que impuseram a ela. Que ela não iria morrer logo, que ela não iria poder casar, que ela não iria ter filhos. Então, dentro dessa reflexão, né, a gente termina dizendo que ter fé é mover as potências da nossa alma, e que são muito grandes, depende de cada um de nós. Jesus nos abençoe. Bom, como foi muito bem esclarecido pela Aparecida, é fundamental que tenhamos fé, que seja uma fé ativa, apaixonada, para que nós tenhamos luz, principalmente nos momentos das tribulações. Gratidão, Aparecida, mais uma vez, para encher a nossa noite de hoje, os nossos corações de luz e de amor, de fé. E quem tiver interesse em tomar passo por aqui do lado direito, após a prece, que será proferido por Aparecida também. Vamos nos posicionar de uma forma confortável, sem cruzar os braços ou as pernas. Agradecer a Deus a bênção de poder respirar, de podermos estar aqui essa noite, por esse dia que vivemos. Agradecer a bênção da chuva, da família, do alimento, de todos os dons que Deus nos concede. E aí dizer: Pai nosso que estás nos céus, que está na terra, que está no ar, que está nas águas, no brilho do sol, nas chuvas, santificado, Senhor, para sempre seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino de amor, de bondade, de paz, de fraternidade, de caridade e de fé. Seja feita a vossa vontade sempre, Senhor, assim na terra como no céu. Mas se a nossa vontade não coincidir com a vossa soberana vontade, que tenhamos resignação para aceitar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Agradecemos por nunca nos ter faltado e que não nos falta o pão que sustenta o corpo, mas que não nos falte o pão que sustenta a alma, que sustenta o nosso espírito, que nos faz ter fé e seguir adiante. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, que são tantas, nessas idas e vindas, nas reencarnações. Assim como nós devemos ser humildes e perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentações, porque somos frágeis, tão pequenos, tão imperfeitos, tão cheios de vícios. Mas livra-nos, Senhor, de todos os males, sobretudo dos males que habitam em nós.
De nada adiantará pedir para nos livrarmos do mal se nós o buscarmos. E assim, Senhor, pedimos a vossa bênção para encerrar a primeira parte desses trabalhos, a vossa bênção para todos nós que aqui nos encontramos encarnados e desencarnados, e que nos conduza, cada um de nós, para os nossos lares, com o coração cheio de fé e de alegria, e que possamos a cada dia dizer: hoje eu vou ser feliz. Muita paz a todos. Amém.